dia, bom dia. Então vamos, gente. Então vamos lá. Hoje é o 10º encontro de 10 desse programa. O Ser e a Técnica. Tivemos 5 encontros para falar do ser, mais 5 encontros para falar da técnica que se sobrepõe ao ser. Então o nosso ponto de partida é o ser. E o que a gente ficou buscando fazer nessa primeira parte foi aumentar a nossa sensibilidade, né? Começar a perceber coisas que talvez a gente não percebesse sobre nós mesmos, como um ponto de partida, coisas que já estão aí, mas que a gente precisa aprender a perceber. E aí depois, sobre isso, sobre esse ser, a gente começou a aplicar algumas técnicas. A primeira delas foi o Asana, depois foi Mula Bandha, depois foi o Kapalabhati, ontem foi Pranayama e hoje é o mantra, o som. Eu não vou chamar de mantra porque vai ter uma parte que a gente vai fazer um som que não é exatamente um mantra, mas o som ou o mantra também pode ser entendido como uma técnica porque produz efeito sobre esse nosso ser. Produz uma alteração sobre esse nosso ser, uma alteração de percepção. Percepção do corpo, percepção da coluna vertebral, percepção da respiração, do nosso estado mental, né? Tudo isso que a gente foi observando. Por quê? Por alguns motivos bastante simples. Primeiro deles, emitir um som. Se isso é feito de forma lenta, ainda mais, né? Emitir um som é também expirar, certo? Emitir um som é também expirar. Estamos soltando ar enquanto emitimos um som. E quando vamos emitindo esse som, se isso é feito de uma forma lenta e de uma forma onde nos concentramos nisso, isso vai, né, então fazendo com que seja uma expiração lenta. E essa expiração lenta, ela modifica, a gente já aprendeu isso na prática de Pranayama, ela modifica o nosso estado de percepção. Tá? Então, expirar lentamente muda a forma como nós percebemos o corpo. Outro motivo, o som produz vibração. Né? Vibração que pode ser sentida concretamente no corpo. O som produz vibração. E essa vibração nos faz perceber aspectos do corpo que a gente não poderia perceber de outra maneira. Como quem diz assim, essa vibração produzida pelo som, ela alcança, né? Ela penetra, ela vai até lugares que a gente não conseguiria ir de outra maneira. Né? É só pela vibração produzida pelo som que a gente consegue alcançar certas partes do corpo. E a gente consegue então, talvez, tomar consciência disso, pelo aspecto de vibração que o som produz. Diferentes tipos de som produzem diferentes tipos de vibração. A gente vai tentar perceber um pouco disso também. Tá? Então vai tentar perceber um pouco do corpo, da coluna vertebral especificamente, da região da cabeça, uma região muito importante, né? E a influência do som na nossa respiração, a influência do som no nosso estado mental. Então essa é a nossa prática de hoje. Para isso nós vamos fazer uso de algumas técnicas diferentes. Então não é uma técnica só. A gente vai usar mantra, diferentes tipos de mantras, e vai usar um pranayama chamado Brahmari. Brahmari significa abelha. Então tem um pranayama descrito em textos tradicionais que imita o som da abelha. Solta o ar fazendo um som. Como se a gente fosse fazer I, só que com a boca fechada. Imitar o barulho de um mosquito, imitar o barulho de uma abelha. A gente vai soltar o ar fazendo esse barulho. A gente também vai fazer recitações do Om, algumas recitações do mantra Om. E a gente também vai recitar outros 2 mantras muito importantes nessa tradição do yoga, que aparecem já em textos muito antigos, que a gente não sabe nem muito bem datá-los. Tá? Eu vou começar com um mantra que quem participou do programa de práticas anterior ou das versões anteriores já está muito bem familiarizado e provavelmente sentindo falta dele, que é o Sahana Vavatu. Nós vamos começar a nossa prática de hoje com ele, abrindo, né?
Saha, que aparece nesse mantra, a palavra Saha, significa juntos. E juntos é muito do nosso espírito aqui, de fazermos as coisas juntos, nós vamos nos descobrindo juntos aqui. Escrevi isso ontem no post que eu fiz sobre a live que vai ter hoje. Hoje 19 horas, tá? Tem live. E eu estava pensando aqui como criar esse programa, né? Não é alguma coisa que eu já soubesse de antemão, né? O programa vai se construindo junto aqui à medida que nós vamos caminhando, né? O caminho se faz enquanto vamos caminhando por ele. Então vamos lá, agora que eu já aprendi a projetar as coisas aqui, eu vou colocar esse mantra, Sahanavavatu. Algumas pessoas provavelmente já sabem, não precisam ler, outras pessoas podem querer ler. E nós vamos fazer a recitação dele 2 vezes. Tá? Então vá se assumindo na postura, uma postura confortavelmente ereta. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E mais uma vez, inspire, Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Talvez essa simples recitação desse mantra já tenha mudado alguma condição, alguma percepção, algum estado mental. Vá observando o efeito destas técnicas, destes sons, à medida que a gente vai avançando na nossa prática. Agora, procure fazer alguns movimentos que você tiver vontade, algum espreguiçamento, vá trazendo também a atenção para o corpo.
através do movimento, através do espreguiçamento. O espreguiçamento como algo que produz uma certa tensão sobre o corpo, como algo que produz uma carga. O espreguiçamento como esse aumento de carga e depois os momentos de alívio, aumento de tensão e depois os momentos de alívio. E tanto no momento de tensão como no momento de alívio nós vamos percebendo o efeito disso no corpo. Então, quando for parando com seu espreguiçamento, solta o tronco lá para frente, leva a testa na direção do chão. E aí você relaxa bem as costas, solta bem o tronco. Tome consciência da sua coluna vertebral, da posição que ela está agora. E tendo tomado consciência da coluna, a gente vai lentamente voltando para a postura de meditação, como se fosse recolocando vértebra por vértebra, de baixo para cima, reconstruindo a postura vértebra por vértebra. Até que a cabeça se posiciona como última parte disso. A qualquer momento nós vamos ter, hoje, na prática de hoje, bastante tempo na postura sentada, assim como na prática de ontem. Então, a qualquer momento que precisar, você muda a posição do corpo, usa a cadeira. Perceba o apoio dos isquios no chão ou no assento da cadeira. E perceba como a coluna se ergue ereta. A partir dessa posição do quadril, os isquios determinam a posição do quadril e a posição do quadril determina a posição da coluna. Procure permanecer de forma que não sinta peso. Não sinta peso no corpo, não sinta peso na cabeça. Simplesmente tome consciência da existência do corpo nesse primeiro momento. O corpo existe, ele é sensível. Comece a respirar um pouco mais profundo. E observando como a respiração modifica a forma como sentimos o corpo. A respiração vai produzindo movimentos nesse corpo. Leve também a atenção para a área da coluna vertebral.
se é possível sentir algum efeito da respiração na área da coluna. Algum efeito de pressão por dentro. Tema que falamos bastante na prática de ontem de pranayama. Essa pressão que a respiração exerce na área da coluna vertebral. E vá aprofundando a sua respiração, tornando a respiração mais profunda e mais lenta. Esse é o primeiro passo para a gente entrar numa prática de pranayama e brahmari. Essa técnica que a gente vai fazer agora é um pranayama. As respirações vão ficando mais longas, mais profundas, mais lentas. E faça com que as expirações sejam mais longas do que as inspirações. Se você participou da aula de ontem, de pranayama, vai se lembrar também dessas outras duas etapas da conversão da expiração em rechaka e da conversão da inspiração em puraka. Converter a expiração normal numa expiração de pranayama requer que a gente vá acionando esses músculos do abdômen e do assoalho pélvico, soltando bem o ar de forma completa. E durante as inspirações, a gente não relaxa essas musculaturas, não deixa o abdômen se expandir lá para fora, percebendo a pressão dentro da cavidade abdominal. E as inspirações vão se tornando amplas e profundas pela expansão torácica. Faça com que seja fácil, com que seja agradável. As respirações são profundas, lentas e são também agradáveis. E nós vamos começar a colocar um som na expiração, um som que imita o som de uma abelha. Então nós vamos emitir um som anasalado, um som pelo nariz. A saída do ar continua sendo nasal, não é pela boca fechada, emitindo um som assim. Então, depois de cada inspiração dessas profundas, na hora de soltar o ar, a gente solta longa e lentamente, emitindo esse som. Podemos fazer uma primeira juntos. Então, inspire bem profundo. Quando conclui, já faz uma outra inspiração profunda. E quando for soltar o ar de novo, vai emitindo o som. É claro que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. E você faz dentro do que for confortável para você. Eu não vou ficar fazendo som aqui para não atrapalhar a sua percepção.
Nesse primeiro momento, quero trazer a atenção para a concentração. Se concentre no som, procure manter a sua atenção no som que é emitido. Segundo aspecto, então, para começar a trazer a atenção para a vibração produzida pelo som no corpo. Então, onde você sente esse efeito da vibração? Será que é possível sentir na superfície do corpo, na pele? Será que é possível sentir na região da coluna vertebral? Ou ainda na região da cabeça? Ou em todas essas partes? Procure ver onde toca, né? Onde o corpo é tocado pela vibração. E se concentre, então, nessa vibração produzida no corpo. Tome consciência disso. Onde é mais evidente? Na cabeça, na coluna, na parte alta da coluna, na parte baixa? Enfim, observe. E quando você concluir essa próxima expiração, a emissão do som, deixe a respiração livre. Faremos então um mudra chamado Yoni Mudra. A gente vai aprender a fazer esse mudra e em seguida voltar a fazer o Brahmari, sustentando esse mudra. Bom, e o que ele faz? Não faça ainda. Tá? Com os polegares, tapa-se os ouvidos. Com os indicadores, fecham-se os olhos. Não vamos tampar as narinas. Tá? Então você só apoia a ponta do dedo médio na ponta do nariz, sem fechar. Tá bom? Então não vamos fechar as narinas. Os dedos inferiores fecham os lábios. Então esse é o mudra. Yoni Mudra. Narinas estão abertas. Então eu vou inspirar profundo, né? Retomar a mesma prática de Brahmari, mas agora sustentando os orifícios do rosto fechados. Inspirando profundo.
quando os ouvidos estão fechados, esse som passa a ser percebido internamente de uma outra maneira e se concentre no som, como ele aparece agora. Se concentre no aspecto de vibração, especialmente na região da cabeça. Procure ficar na região da cabeça, essa região importante, Chida Akash, na linguagem do yoga. E vá observando, tá? Então faça. Os polegares fecham os ouvidos, indicadores os olhos, dedos médios só se apoiam na ponta do nariz sem fechar, e os dedos inferiores fecham os lábios, se tocam nos lábios. E assim você fica. As inspirações são profundas, as expirações acontecem emitindo som de Brahmari. Faça isso algumas vezes. E quando completar essa expiração, deixe a respiração livre, desfaça a posição das mãos, observe. E escolha agora se você quer se observar deitado de costas, se você quiser, né, descansar um pouco da postura, se deite. Se preferir manter a postura sentada, fique. Quais são os vestígios que ficam no corpo? Será que ainda é possível perceber um rastro do que acabamos de fazer? Da vibração? Ou como fica o ritmo respiratório agora? Será que ele ainda tem algum tipo de influência da técnica? E o estado mental? A capacidade de manter a atenção em nós mesmos, concentração. Concentração nesse sentido de se voltar ao centro.
Quem se deitou vai se preparando para se sentar novamente. Nessa transição, faça movimentos, espreguiçamentos. Quem está sentado, se quiser também, aproveite para fazer alguns movimentos. Talvez para mudar a posição. Se você cruza as pernas de um jeito, é bom trocar, alternar. Se você cruza as pernas de uma maneira, troque, cruze de outra, para que o nosso corpo não vá ficando tão viciado numa mesma postura. E à medida que for se sentando, vá de novo, soltando o tronco lá para frente, alonga bem a coluna, estenda os braços lá para frente, as mãos no chão, tracione. Perceba essa carga do espreguiçamento acontecendo no corpo. E vá recolocando de novo, vértebra por vértebra da coluna, refazendo a postura sentada e ereta, seja no chão, seja na cadeira. O importante é manter a coluna ereta de forma firme e confortável. Então nós fizemos Bhramari. Bhramari é um pranayama, não é um mantra, mas é um pranayama que usa o som, guarda uma semelhança nesse sentido. Agora a gente vai fazer um mantra. Talvez o mais conhecido de todos os mantras. O mantra Om. O mais simples, mais importante e mais conhecido de todos os mantras, o mantra Om. A gente vai fazer a recitação desse mantra Om algumas vezes, várias vezes, mas sempre dando um intervalo entre uma vez e outra. Então, eu sempre vou dizer inspire, e aí nós inspiramos e fazemos uma recitação do Om juntos. Fazer juntos quer dizer que a gente começa juntos, mas não necessariamente termina juntos. Cada um faz no seu tempo. Para recitar o Om agora, não precisa ser muito alto, tá? Você faz numa altura confortável, mas numa altura que ocupe, que ocupe alguma coisa, ocupe a sua... É como se esse som, ele ocupasse um espaço dentro da nossa mente. É como se ele empurrasse o som, empurrasse outras coisas para fora. Então, numa altura que ocupe esse espaço mental, numa altura que produz efeito de vibração. Não precisa ser muito alto, senão isso nos dispersa. E também é melhor que não seja muito baixo agora, senão a gente não percebe, fica muito sutil essa vibração. Com as repetições, a gente vai tentando diminuir o volume dessas recitações, fazendo cada vez mais baixo. E a gente vai tentando sutilizar a percepção. Na recitação do Om, a gente fica mais tempo no M do que no O, tá? Feito dessa forma tradicional. Então, o O, ele ocupa mais ou menos 1/3, enquanto o M, ele vai levar mais ou menos 2/3 dessa recitação. Então nós vamos fazer isso juntos. Eu vou dizer inspire, e aí nós vamos recitando, e terá um intervalo entre cada repetição, entre cada recitação. Nesse intervalo eu vou chamando a atenção para certos aspectos da nossa respiração e da nossa mente. Então se prepare. Inspire.
intervalo, respiração livre. Inspire. Nos intervalos, a respiração é livre. Inspire. Comece a perceber se surge algum tipo de intervalo entre as respirações, logo depois que você conclui a recitação. Como fica o ritmo respiratório nesse intervalo, especialmente nas primeiras respirações. Depois da próxima respiração, depois da próxima recitação, toma consciência da primeira inspiração e da possibilidade de uma pausa espontânea, se ela acontecer, então não faça nada. Mas talvez aconteça uma suspensão da respiração depois da primeira inspiração. E talvez aconteça uma outra pausa depois da expiração. E a gente não está querendo controlar a respiração, nem respirar profundo e lento, a gente está querendo deixar a respiração muito livre. Então observa essas primeiras respirações logo depois dessa próxima recitação. Então inspire. Primeira inspiração e a primeira expiração e a segunda inspiração talvez pausas que comecem a surgir no intervalo entre essas respirações. Não porque a gente esteja fazendo alguma coisa,
Mas esse é o tipo de fazer, entre aspas, que pode começar a acontecer espontaneamente. Inspire. Mantenha sua atenção nas pausas espontâneas e no silêncio interno durante essas pausas. Como depois de um tempo a respiração vai voltando ao normal. Inspire. Inspire. Então, por alguns instantes nos observamos. Se você preferir se deitar, se deite. Se preferir manter a postura sentada, mantenha. Procure permanecer nesse silêncio interno.
procure ter clareza dos efeitos dessa técnica, da recitação do Om, sobre os aspectos do ser, sobre as suas percepções antes da recitação. Como sente o corpo agora? Como percebe a respiração? E os movimentos mentais. Procure perceber a sua vontade de respirar ou a sua vontade de pensar. Então faça alguns movimentos, alguns espreguiçamentos. Se você se deitou, vá se colocando sentado de volta. E para ir finalizando a nossa prática, nós vamos fazer a recitação de um mantra chamado Gayatri. Um desses mantras antigos da tradição do yoga. Eu vou colocá-lo aqui na tela. Para que quem quiser ler e acompanhar possa. Ou se você não quiser ler agora, fica ouvindo o som, né? E vai tentando repetir pelo som que você escuta. Essa é a forma como normalmente se ensinam os mantras. Antes de começar a ler, porque a leitura nos atrapalha um pouco, né? Melhor às vezes ouvir o som e tentar repetir pelo som. Então se prepare, assuma uma postura. E nós faremos algumas recitações seguidas. Inspire. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayate. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayate. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayate. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo
Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayate. Shanti, Shanti, Shanti. Eu agradeço. Assim concluímos esse nosso pequeno programa, ou seria a técnica com o som, o mantra. Eu não costumo praticar som e mantra sempre, eu também não costumo dar com frequência nas aulas, mas sempre que eu pratico ou sempre que eu dou nas aulas, os efeitos são muito interessantes. Então depois me conta como foram esses efeitos. Os efeitos acabam sendo muito poderosos. Não é à toa que o yoga nasce muito perto do contexto desses mantras. O yoga praticamente nasce com esses mantras. O yoga nasce com a recitação desses mantras e o efeito que esses mantras produzem no nosso estado mental. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na live de hoje à noite. Como que surge esse contexto do yoga? O que tem a ver com esse contexto dos mantras e o que eles produzem na gente? Trechinho de La Roça para a gente ir finalizando aqui nosso encontro, onde ele fala sobre o saber da experiência. E o saber da experiência é o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida. E no saber da experiência não se trata de uma verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem sentido do que nos acontece. Então o saber da experiência tem algumas características essenciais que são importantes, como o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas é o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e, de alguma maneira, impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. O saber da experiência, a experiência é nossa, a experiência é de cada um de nós. Mesmo que nós tenhamos feito todos aqui a mesma prática, as mesmas coisas ao longo desses 10 encontros, a experiência que resulta disso é única para cada pessoa. Cada um tem a sua própria experiência nisso. E isso é muito importante, que a gente compreenda a singularidade dos acontecimentos, a singularidade da forma como cada um dá sentido ou o sem sentido que resulta de cada uma dessas práticas. Então, assim finalizamos esse programa. Eu agradeço muito, sou muito feliz com esse programa. Ele nasce, estava explicando isso um pouco antes, ele nasce de uma inquietação própria, né? Então algumas pessoas perguntam, nossa, mas você já... eu queria saber tudo isso. E eu digo, bom, eu também não sei tudo isso. São inquietações que estão aqui e que fazem com que eu tenha vontade de transmitir, né? E fazer esse caminho junto. Então, essas percepções do ser e como a técnica se sobrepõe ao ser, e ainda a questão da experiência, né? Que é o que a gente vai abordar com bastante mais detalhe ao longo do programa do semestre. Como que a experiência, né? Porque a técnica, quando a gente está ali fazendo no começo, talvez não tenha espaço para a experiência ainda.
talvez os primeiros momentos, as primeiras vezes que fazemos uma determinada técnica, ela nos exija um lado racional e um lado mecânico, que só com a prática ele pode ser ultrapassado. E é quando ele é ultrapassado, quando as coisas começam a acontecer mais espontaneamente, que a gente começa a abrir mais espaço para perceber o que está nos acontecendo. Então a experiência, ela também é fruto da repetição, da prática constante, né? E por isso nós temos aulas todos os dias ao longo desse programa. Por isso nós temos muitos encontros. Por isso nós vamos abordando a prática do yoga de várias diferentes maneiras, com vários temas, para que a gente possa ir ganhando algum tipo de conhecimento, de coordenação, de incorporar, né? Tornar corpo, deixar que o corpo faça as coisas mais automaticamente. Então tá, hoje à noite temos live, 7 horas da noite, nos encontramos. Quem vai fazer o programa de práticas? Começamos 1º de fevereiro, parece que estava dia 2 em algum lugar, por engano, não é dia 2, é dia 1º de fevereiro que começa, terça-feira que vem, daqui uma semana. E quem está nos grupos de WhatsApp vai receber de novo os links para se inscrever, tá? Se quiser se inscrever. Quem não está nos grupos de WhatsApp, tem o link aqui na minha bio que você pode se inscrever por lá. Vai ter outros programas? Não, vai ter só esse programa. Talvez alguns cursos menores aconteçam ao longo do semestre, provavelmente acontecerão, tá? Inscrições pelo link na minha bio. Mas esse programa ele é único, ele é um programa que toma toda a minha disponibilidade praticamente, tá? A live anterior está disponível também, está aqui, só entrar ou no YouTube, que está tudo lá, ou também deve estar ainda aqui no IGTV. Então tá, gente. Então me mandem mensagens, quem está com dúvidas. Eu vou falar mais sobre o programa na live de hoje. Vou aproveitar e responder algumas coisas agora, então. Quem precisar ir saindo, fique à vontade. Quem quer saber mais informações do programa pode ficar aqui um pouquinho mais. Eu vou tirando essas dúvidas então, tá? Então não se prendam aqui, quem já sabe, ou quem já se inscreveu, ou quem já sabe como se inscrever. Bom dia! Agradeço muito a presença aqui de vocês. E vou responder aqui algumas questões então. Como faz para avançar? Então, no meu Insta, quando eu acabar a live aqui, você vai lá. No link na bio tem um outro link lá dentro que fala programa de práticas desse primeiro semestre. E você pode se inscrever por lá. Lá vai entrar numa página do Simpla, onde tem muitas informações, todas as informações estão lá. Você vai ver a grade de horários, você vai saber quais são as aulas, você vai ver os tipos de cada prática, vai ver algumas informações que eu coloco ali, né, de inspiração sobre esse programa. Acho que quem já participou aqui já pegou um pouco do espírito da coisa, né, então já sabe por onde a gente vai, mais ou menos. Mas ali você vai ver os valores, né, vai ver os horários. Então nós temos aulas todos os dias às 7 da manhã, temos aulas segundas, terças e quintas às 7 horas da noite, e temos algumas outras aulas, alguns outros encontros, estudos teóricos, estudos práticos, encontros de relatos. Isso vai compondo esse nosso programa. Todas as aulas são ao vivo e ficam também gravadas. Não é por aqui no Instagram, é lá no Zoom. Tá? Então a gente faz esses encontros no Zoom, o que é melhor para a gente poder se ver, porque aqui eu me vejo só a mim mesmo. Seria um pouco estranho conduzir um programa dessa maneira, um programa mais longo como que a gente faz. Muito importante a prática diária. Sim, eu também acho que essas práticas todos os dias, por mais que você não possa fazer todo dia, né? Não tem problema se não puder fazer todo dia. Mas saber, né, que você pode fazer todo dia, ou que você vai distribuir essas aulas oferecidas da maneira como você consegue encaixar na sua rotina, né? Isso é bem importante. Como fazer para avaliar além dos programas? Não entendi, Aline, a pergunta.
O que é essa bio? Então, quando você vai lá na minha página do Instagram, né, tem lá minha fotinho, tem lá dizendo Hatha Yoga ou Yoga, tem lá dizendo programa de práticas, embaixo disso tem um link antes das fotos. Então, tem a minha foto maior no começo, tem meu nome, algumas descrições. Antes de começar as fotos, tem um link ali no meio. Se você clica nesse link, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Queria saber se além dos programas, ou seja, quando se termina, como avançar. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas a nossa forma de avançar, eu considero esses programas como sendo uma espécie de um aprofundamento prático, né, nas práticas do yoga. Esses programas eles vão mudando um pouco, apesar deles terem vários pontos comuns desde o primeiro deles, né? Ele já vai para sua terceira edição no primeiro ano, em 2020. Ele não tinha esse formato, ele começou a ter esse formato no ano passado. Então já foram 2 programas ao longo do ano passado, ele está indo para a terceira edição. E ele vai se transformando, ele vai se modificando, ele vai tendo como tema, como centro, né, alguns aspectos que fazem parte da minha própria busca, né? Então, eu vou considerando esses programas como uma forma de avançar e ir se aprofundando na prática. Para quem termina o programa, o que acontece? Bom, a ideia é que ele não seja uma coisa que tenha um começo e um fim. O programa termina, mas a nossa prática, né, ela não termina. Então a ideia original, quando eu criei isso, é que seja um programa de práticas regulares. E aí que quando a gente termina um, a gente recomeça outro, né? Não como um curso que você faz, não como um curso de formação ou como um curso de, sei lá, algum tema específico, né? Mas que seja um programa de práticas regulares, onde a gente possa ir continuamente fazendo. Quando termina, quem quiser faz de novo, e tem muitas pessoas já fazendo pela terceira vez, ou se a gente for considerar tudo que começou em 2020, já estão aqui há quase 2 anos. Como entrar no grupo do WhatsApp? Pode me mandar uma mensagem, eu acho que não tem outro jeito. Me manda uma mensagem e eu te mando o link para entrar no grupo. Acontecerão aulas pelo Instagram? Algumas aulas acontecerão pelo Instagram, assim como eu fazia no ano passado, as práticas coletivas, né? Aulas abertas, gratuitas. Eu ainda não defini exatamente quando nem os horários onde acontecerão essas aulas do Instagram, mas algumas acontecerão sim. As aulas a partir de fevereiro ficarão gravadas só no Instagram ou também no YouTube? Não ficam no Instagram, tá? Então a partir de fevereiro é no Zoom, não é no Instagram, e elas ficam salvas no YouTube. Quem não faz a prática ao vivo, porque não pode, faz a prática gravada pelo YouTube. Tem uma playlist do YouTube exclusiva do programa, onde as pessoas podem ir acessando por ali. Tem estudo sobre Bhagavad Gita? Então, a gente vai passando. Bhagavad Gita não vai ser o nosso primeiro objeto de estudo, tá? Bhagavad Gita não é o meu grande objeto de estudo, então eu acho que eu não saberia conduzir hoje um estudo sobre o Bhagavad Gita, tá? Que seja aprofundado, que seja bom, tem outras pessoas fazendo isso. Eu ainda não defini exatamente por onde a gente vai começar no nosso grupo de estudos, mas vai ser provavelmente um conjunto de textos antigos e também textos contemporâneos. Tem muitos pensadores, muitos estudiosos contemporâneos, atuais, europeus, nem indianos, trazendo coisas muito interessantes a respeito da leitura do yoga. A gente provavelmente vai trazer também leitura destes estudiosos sobre, né, uma visão sobre os textos antigos, como eles veem os textos antigos. E a gente também vai ler os textos antigos. E os Yoga Sutras de Patanjali com certeza vão fazer parte disso. Os textos clássicos de Hatha Yoga com certeza vão fazer parte disso.
e alguns outros textos interessantes, alguns textos curtos. Não sei bem ainda, tá? Porque eu preciso montar esse programa teórico. Bastante dificuldade de alongamento, de manhã sofrido, o importante é persistir. O importante é ir dentro do limite, né? O importante é ir dentro do limite. A gente vai ter práticas ao longo desse programa, porque aqui no Ser e a Técnica a gente quase não fez posturas, né? Eu reconheço a importância dessas posturas e elas têm um lugar dentro do nosso programa. Então, a gente vai ter séries, uma série matinal e uma série noturna. Então, segundas e quartas de manhã, a gente vai fazer ao longo de um mês a mesma série. E essa série vai ter várias posturas, essa série vai ser composta de coisas importantes para o nosso corpo. Várias posturas, práticas respiratórias e outras técnicas relevantes. A prática da manhã é diferente da prática da noite. Então, segunda e quarta de manhã tem essa série, terça e quinta à noite tem uma outra série. E a gente vai repetir essa mesma série ao longo de um mês. Depois de um mês troca, depois do outro mês troca. Então, essas séries são importantes para ir dando essa flexibilidade, dando esse aspecto que o corpo necessita mesmo. Enquanto que outras práticas, que eu chamo de yoga experiencial, elas são práticas com menos movimento, elas são práticas de mais interiorização, elas são práticas que vão nos dando elementos importantes para a nossa percepção, né? Para refinar a nossa percepção. Fiz o primeiro, farei novamente este ano, que bom. 2 anos já. Pois é, gente, já tem bastante gente aqui que está há bastante tempo. Pode mandar mensagem no Instagram, tá bom? Que eu mando o link do WhatsApp por lá. Não tem meu WhatsApp lá, mas manda uma mensagem aqui no Instagram e eu mando o link para entrar no WhatsApp. Sou iniciante do yoga, tenho condições de acompanhar? Totalmente, tá? Totalmente. Venha, o programa ele serve, e é muito interessante isso, porque ele serve tanto para pessoas que praticam o yoga há muito tempo, serve para pessoas que dão aula e também serve para pessoas que estão começando, né? Serve para pessoas que estão começando. E aí a gente vai, porque cada um vai no seu tempo, né? Cada um vai no seu tempo. Então a gente pode muito bem ter pessoas começando agora e pessoas que já praticam há bastante tempo. Qual a sua opinião sobre o Hot Yoga? Minha opinião sobre o Hot Yoga. Sério que vocês estão fazendo essa pergunta? Então dura mais de um mês? Dura mais de um mês. Dura de fevereiro a junho. Dura de fevereiro a junho. Depois em julho a gente faz uma pausa, provavelmente mais algum desses programas gratuitos que eu devo criar. Em agosto retomamos e assim a gente vai. O programa ele tem a duração de um semestre. Pode fazer de manhã e de noite? Pode fazer todas as aulas que você quiser. O valor, é outra coisa que eu queria falar, porque ele gera dúvidas, ele tem um valor proposto. Então assim, não tem turmas, né? É um único valor. E aí você pode participar de tudo. O valor proposto é de R$150 por mês. Com esses R$150 por mês você pode participar de todas as aulas, são 11 aulas por semana, se eu não me engano. Não precisa se forçar, né? Eu também vejo isso, não precisa se obrigar a participar de tudo, tá? Mas você pode participar de tudo, então tá tudo lá disponível para fazer. Mas eu também vejo que algumas pessoas não podem pagar esse valor e eu quero que o programa seja acessível. Então eu criei outros 2 valores. Eu criei um valor de R$100 e eu criei um valor de R$50 como um valor mínimo por mês. Então você pode escolher se você paga o valor proposto de 150, ou se você paga 100, ou se você paga 50. E, independente do valor pago, todas as aulas estão disponíveis do mesmo jeito, tá? Não tem nenhum tipo de separação, de segregação. Você escolhe, só posso pagar 50 por mês? Paga 50 por mês. Se eu posso pagar 150, paga 150. E assim a gente faz desse programa alguma coisa assim um pouco mais acessível, um pouco mais democrática também.
E aí eu vejo que as pessoas podem, né, participar. Iniciante consegue acompanhar, sim, muito bem. Bel também já está há 2 anos. Estou começando, será um ótimo começo. De um auto-estudioso. Faz sentido. A primeira leitura que consegui alcançar o Bhagavad Gita teve uma contextualização de um auto-estudioso contemporâneo. O Bhagavad Gita é muito interessante, gente. Eu tenho começado a conhecer um pouco melhor do Bhagavad Gita. Não foi uma coisa que me atraiu logo de cara, principalmente por conta do aspecto devocional que existe ali. E o meu caminho de estudo e de prática ele não vai muito para esse lado devocional. Então o Bhagavad Gita não me atraiu tanto de primeira. Mas tem coisas muito interessantes a respeito da técnica ali e que me interessam bastante. Tem muitos pontos, isso é muito interessante, tem muitos pontos que são trazidos depois por Patanjali, né, no texto, os Yoga Sutras de Patanjali, que é o texto mais famoso do yoga, que eles já estavam antes descritos no Bhagavad Gita. E eu não sabia disso. Então, os Yoga Sutras de Patanjali trazem coisas que já estavam descritas ali no Bhagavad Gita. E eu tenho começado a ler o Bhagavad Gita, então, com um outro olhar. Mas provavelmente ainda não vou trazer, não tenho profundidade, conhecimento profundo sobre o Bhagavad Gita, não. Conheço muito melhor os Yoga Sutras de Patanjali, conheço muito melhor os textos clássicos de Hatha Yoga e também conheço bastante melhor sobre esse movimento do yoga mais moderno, mais contemporâneo. Gente, tá bom. Haverá os encontros de relatos na sexta? Sim, com certeza. Nós temos na sexta-feira à tarde um encontro de relatos da experiência. Diz La Roça que o relato é a linguagem da experiência. Nós falamos sobre o que nos acontece, falamos sobre a experiência através do relato. E eu considero muito importante esse encontro semanal para falar sobre o que nos acontece. Às vezes a gente vai tirar uma dúvida, às vezes a gente vai compartilhar com os outros alguma percepção que nos aconteceu ao longo da semana. Às vezes a gente vai trazer algum aspecto da prática que possa nos gerar ali, porque acontece às vezes, né? Da prática não ser tão confortável, da prática trazer algumas angústias, da prática trazer alguns medos. E a gente vai falar sobre isso lá também, nesse encontro de relatos. Muito legal trazer a visão contemporânea. A Aline está me ajudando a responder aqui, com certeza iniciantes conseguem. Tem muitos iniciantes que fazem esse programa. E estudo sobre os textos védicos, Docs Carvalho. Gente, estudo sobre os textos védicos, isso é uma coisa assim... Os Vedas, esse conjunto de textos chamados os Vedas, eles não falam de yoga. Apesar de algumas pessoas dizerem que o yoga está lá nos Vedas, isso é uma leitura assim um pouco tendenciosa, na minha opinião, porque os Vedas não falam de yoga. Alguns mantras estão lá, né? Como o mantra, o Gayatri, que a gente recitou hoje, por exemplo. Está lá nos Vedas. Mas isso não quer dizer que eles praticavam yoga naquele momento. Os mantras, no período védico, eles tinham, continuam tendo até hoje, mas eles só tinham, né, o seu aspecto de invocação das divindades, o seu aspecto devocional, o seu aspecto religioso. Não tinham um aspecto prático, né, de consciência, que é o que o yoga faz. Então, quando surge o yoga? O yoga surge depois do período védico. O yoga surge num conjunto de textos chamados Upanishadas. Upanishadas vem depois dos Vedas. As Upanishadas começam a questionar o que existe além da morte, quem somos nós, começam a fazer questões que não eram colocadas nos Vedas. Os Vedas não estão preocupados com isso, os Vedas não querem saber da nossa transcendência. Os Vedas, eles estão ali para adorar, fazer adorações às divindades. Tem um contexto absolutamente ritualístico e religioso. O yoga não está ali, o yoga aparece depois. Vou resistir, dá angústia às vezes mesmo, às vezes dá. Porque se a gente vai aprofundando a nossa sensibilidade, aprofundando a nossa percepção,
A gente vai tentando raspar a tinta com que nos pintaram os sentidos, como diz Alberto Caeiro. Então a gente está lá raspando essa tinta e aí começam a aparecer algumas coisas. Às vezes são coisas muito agradáveis que a gente se dá conta e tem pessoas que falam, nossa, eu estou sentindo meu corpo pela primeira vez, né? E tem pessoas que vão encontrar nesse corpo, nessa sensação, alguma coisa que não é tão agradável, né? Momentos ali onde a gente tem até um pouco de medo do que acontece se a gente se entrega. Se a gente se entrega àquela experiência, né? Às vezes a gente sente medo de se entregar e dar um passo para trás, né? A entrega às vezes é angustiante. E a gente pode falar sobre isso também. Já tenho prática há muito tempo, mas paro e retorno. Tenho interesse em ser mais disciplinada e contínua nas aulas. Sua proposta contempla esse desenvolvimento? A gente tem práticas todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias às 7 horas da manhã, temos práticas à noite também, como eu já disse, em outros horários. E a ideia é que esse programa seja um programa de práticas regulares. Durante a pandemia, isso começou, né, no período pandêmico lá em 2020, quando tudo começou a parar e a gente não sabia bem o que ia acontecer. Naquele momento eu considero que ter a rotina, né, e essa coisa de ser disciplinado, ter essa disciplina de estar lá todo dia, 7 horas da manhã, estar lá, né, isso era mais importante do que a própria prática em alguns momentos, né? Ter essa rotina, ter esse passo, essa coisa que vai acontecendo e a gente está lá todo dia, 7 horas da manhã. Tá bom, não posso estar todo dia, tudo bem, tem uma rotina, estou lá 2 vezes por semana, 3, 4, não sei, mas a gente está ali. Saber que tem isso, saber que tem alguma coisa marcada e eu acho que fazer isso em grupo, né? Fazer isso em grupo, ter uma aula conduzida ali às 7 horas da manhã, ajuda muito a criar essa disciplina. E, Clarice, né? Clarice, eu considero o seguinte: por que a gente não desenvolve a disciplina? Porque não se trata só de disciplina, né? Se trata de desenvolver um gosto por aquilo que se faz. Quando a coisa é só na base da disciplina, ela não funciona muito bem. É que nem regime, quando ele só funciona na base da disciplina, a gente começa e para, né? O yoga é a mesma coisa, se a gente só faz na base da disciplina, a gente começa e para. Então alguma coisa ali, ela não foi encontrada ainda, porque quando a gente encontra o gosto por fazer, não precisa de disciplina, a gente faz porque quer e não porque deve, né? Então a gente também vai procurar aprender esse senso de querer, que é mais importante do que esse senso de dever. A disciplina faz parte, sim, mas a gente vai tentando aprender a desenvolver o gosto por isso. Isso é o que eu considero mais importante. Qual é a data das Upanishads? Mais ou menos de 800 até 200 a.C. são as principais Upanishads. Elas continuam sendo escritas muito depois e dizem que existem Upanishads contemporâneas também, mas as principais estão nesse período. Livro Tibetano dos Mortos, muito bom. Eu li dia desses, para os dias em que falta motivação à disciplina. Eu tenho dado um exemplo assim. Ninguém precisa de muita disciplina, né, para ficar 1 hora assistindo a sua série favorita do Netflix, para se concentrar naquela série. Ninguém precisa de muita disciplina para isso. Por quê? Porque existe interesse naquilo que você está vendo e a sua atenção se prende naquilo. A gente tem que ir desenvolvendo, né, a nossa sensibilidade para que o nosso ambiente interno seja tão interessante ou mais do que essas nossas séries que a gente gosta de assistir, porque aí a gente vai ficar facilmente ali por 1 hora e vai querer ficar ali. 1 hora é um exemplo, ou mais ou menos, não importa, mas a gente vai ficar ali, porque há um interesse desenvolvido, a gente precisa aprender a ter interesse e aprender a desenvolver o gosto por isso. Ninguém precisa de grandes técnicas de concentração para assistir Netflix ou para fazer aquilo que você gosta de fazer. Rituais diários são muito pessoais. Rituais diários podem ajudar mesmo. Então, se você percebe que trazer
a prática para um contexto ritualístico. Não importa como esse ritual vai ser, mas se você acende um incenso, acende uma vela, sei lá, não sei. Se isso te ajuda, faça. Né? Faça. O yoga, ele nasce dentro de contextos ritualísticos. O yoga nasce dentro de contextos religiosos. Eu não falo de religião, né? Eu não abordo, eu procuro sempre, porque essa é a minha forma de ver, não que ela seja melhor, né? Mas eu procuro sempre separar o aspecto religioso do aspecto prático e fico com a prática. Mas se você quer pôr o aspecto religioso, você tem a liberdade de fazer isso. Quantas Upanishadas foram escritas? Tem 12 principais. Tá? 12 principais. Alguns dizem que são 108. Outros vão dizer que são inúmeras. Aí não tem um número. Né? Mas as 12 principais Upanishadas, elas são as que mais nos interessam. Tá? Tem um livro chamado Upanishads, escrito por Adriano Apriliano. Então ele ficou anos e anos e anos traduzindo do sânscrito essas Upanishadas, e eu indico para quem quer conhecer melhor, chama Upanishads, do Adriano Apriliano. Como se inscreve? Reinaldo, você que já era do programa anterior, então quem já era do programa anterior não precisa se inscrever pelo link do Simpla, tá? Pode se inscrever, quer dizer, não é nem se inscrever, você pode pagar a mensalidade como sempre fez. Quem é novo, quem vai entrando a partir de agora, se inscreve pelo Simpla e aí faz o pagamento por lá. Rodolfo conseguiu dar sequência nas práticas, que bom. A gente fez uma série de 21 dias que foi muito interessante, né, em dezembro. Eu acho que isso ajudou muitas pessoas a ter um pouco mais clareza de como construir esse caminho de prática, esse sadhana, né, esse caminho de prática. E é isso, gente. É isso. Entrei agora. Tá bom. Já acabamos. Então teve a nossa aula de hoje e depois ficamos aqui mais esse tempo, uma meia horinha aqui, falando do programa que vem pela frente. À noite temos live, tá? Então, 7 horas da noite temos live, vou falar mais sobre o Seria Técnica, vou falar mais sobre o nosso programa de práticas. Obrigado, bom dia para vocês, beijos. Seguimos, nos encontramos à noite.